Vamos agora para Nuktashi The Animation, onde temos o Junosuke, que é um morador, ou ele vai morar de novo numa ilha meio estranha, né? A ilha de Seiran, que tem uma coisa acontecendo lá que não é normal. Existe a lei do... Como que é? Sexo pervertido? Não, é do... A lei da superperversão. Superperversão, exato. Que permite que na ilha role atos libidinosos com todo mundo, à vontade, tranquilaço ali, né? Obviamente tem algumas regras, né? Porque, né, mesmo dentro dessa libertinagem ainda existem regras, e justamente essas regras batem de frente com o Junosuke, porque o Junosuke ele não gosta dessa ideia de libertinagem e sec pra todo quanto é lado, ele quer o amorzinho, ele quer fazer apenas com alguém que ele ame. E justamente vai ser sobre isso, ele criar um grupo de resistência para ir de contra essas regras e ele mostrar que essas regras estão erradas, né? Que tem outras pessoas que acabam sendo punidas por essas regras e não querem viver no mundo da putaria, né? Eles querem... tem outras pautas que eles defendem e nesta ilha ou é proibida ou eles são caçados por conta disso. E justamente a segurança dessa ilha, né? Todo o pessoal que é a tropa de choque da ilha, eles caçam todo mundo com muita violência, né? E é uma história muito bizarra, cara. Ele é muito bizarra. Não é normal você ver isso em anime, mas que bom, né? Porque o mundo dos animes permite que essas histórias aconteçam. Obviamente que não é nem anime necessariamente, porque daí veio de uma visual novel, mas tá aí uma adaptação de uma visual novel nada convencional, com muita cena mais 18 e de fato é uma história que utiliza muito disso. Então não é pra todo mundo. Não, não é. Inclusive, já mostra isso na forma de streaming, porque aqui no Brasil não tem. Nem pelo Onegai, que traz umas coisas mais diferentes, tem. Mas no Ocidente tem, só que é na Ocean Veil, que é um streaming que é conhecido por pegar justamente aqueles rentais curtos de 5 minutos, sabe? Tipo, sei lá, o famoso Overflow, ele vai pra lá e no Kitachi caiu lá justamente porque ninguém queria pegar. Uhum. E mesmo assim, claro, não fez o barulho que deu justamente porque foi para um streaming inexistente para muitos, mas ele faz um trabalho muito competente de chamar a atenção justamente pela sua premissa. Já deu até bem sorte de sair justamente quando estava dando muitos problemas envolvendo censura ou a questão dos cartões de crédito em jogo mais 18 na Steam. Estava rolando esses problemas e ele sai numa época para falar justamente dessa questão de censura e aceitação. Uhum. E eu, como um leitor da Visual Novel, eu tenho... eu já tava lá com um pouco de medo, porque quando eu estava lendo ano passado, tudo que eu estava me perguntando é como caralhos isso vai virar um anime, cara? Porque e sexo nessa história é intrínseco. É a temática, é a ferramenta, é tudo. Você não tem como tirar isso. Já tiram na Steam. Sim, não mostra nada, cortam muita coisa extremamente esquisita. Não dá pra jogar sem patch. Mas em anime eu fiquei pensando, tá, como que vocês vão fazer isso funcionar? E dadas as limitações que eles tinham pra soltar no limite do que a TX permite, que era a produtora mais liberal, estação de TV mais liberal, digamos assim, pra soltar esse tipo de anime lá sem grandes censuras, eles se deram muito bem, na verdade. Já tava com medo que normalmente a adaptação de visual novel não dá muito certo. Essa temporada, inclusive, tem um exemplo de que não foi muito bem comentado, que foi Nine Ruler's Crown. Falaram que o anime é bem vagabundo, e pelo primeiro episódio é bem vagabundo. Uhum. Mas esse aqui, você realmente vê uma qualidade até que surpreendente pro pessoal da Passione, que já é um estúdio esperado para fazer esse tipo de anime, como eles fizeram com Reviewers. Mas também tem nomes muito bons. O próprio Shingo Yamashita, que se você não conhece de nome, deve conhecer pelas aberturas dele de Jujutsu Kaisen, que são muito boas. Ele fez a abertura de Nukitashi, e é surpreendentemente boa também. E alguns outros nomes que
de qualidade dessa staff que mostra que sim, foi feito com carinho e foi feito não apenas pensando na sacanagem, mas em trazer o melhor resultado possível. Claro, é uma adaptação boa, como por exemplo Steins Gate ou Clannad, que são vistos como as melhores adaptações de visual novel que a gente tem? Não. Muito por conta do tempo. É só um anime de 11 episódios. Não tem como você trazer muitas das conversas, muitas das ideias que a visual novel traz pra cá. Então tudo fica muito simplificado ou até realmente retirado para permitir que a temática central corra mais rápido. Um grande exemplo disso é o próprio protagonista. O Junosuke, ele aqui parece que é mais por uma questão de amor, ele realmente quer ver o amor na Ilha da Putaria. Só que na visão nova mostra que isso tudo é só porque ele é muito incel. E aqui remove quase que completamente essa dinâmica dele. Uhum. Pra temática central do anime, ou até de no Kitachi geral, funciona ainda? Funciona, não vou dizer que não. Só que você perde muita nuance. Faz até a história ficar muito até mais battle shonística do que ela já é. Ou, por exemplo, as próprias membros principais do grupo principal da NLNS. Com exceção do próprio Junosuke e da Nanase, ou até da própria Fumino, mas é porque ela é muito um MacGuffin importante pra história, mas o resto é muito, muito pouco utilizado. Porque não tem tempo pra falar sobre elas. Você tem a premissa, você tem alguns diálogos que permitem dar essa camada para os personagens, mas elas não conseguem ser utilizadas por falta de tempo. Mesma coisa com todos os outros personagens ou situações bizarras que essa história tem. Tanto que isso sou muito eu falando, mas o Thunder, que não conhecia nada, eu falei, vamos ver isso aqui porque é doido. Ele veio de paraquedas e, apesar desses males, você conseguiu sentir que a história conseguiu fluir, né? Sim, dava pra sentir que ele resumia muita coisa, porque tem tanto subcontextos ali, subtextos sobre a ilha e quais são os problemas reais de você liberar sexo pra todo mundo e que isso pode causar. E são assuntos desde assuntos mais leves, no caso do Junosuke, dessa premissa inicial de, pô, eu não quero sair pegando todo mundo, eu quero achar o meu amorzinho. Que, obviamente, é uma redução muito grande do que ele mostra que ele é bem mencelzão mesmo em subtexto, ou em algumas frases que ele solta, mas existem assuntos muito mais graves aqui. Principalmente quando você tem um episódio que mostra crianças. Sabe, você tá expondo crianças a um contexto de uma ilha de supersexualidade. Você fala, cara, peraí, isso daqui dá muito errado. E pelo que o Rafa já abordou, né, que a gente tava comentando nos episódios, isso de fato tem segmento na novel. Então, tem muitos assuntos que ele ficam entre textos aqui e tá tudo bem porque são 12 episódios. Eu entendo enxugar o máximo que dá, justamente porque não tem tempo. O ideal pra abordar um pouco mais e aprofundar um pouco mais esse tema seriam 24 episódios, mas dar esse escopo pra esse projeto talvez não era viável na época. E como o anime até que se demanda ali, né, como ele consegue se encaixar e desenvolver a sua narrativa principal, se vier uma segunda temporada, eu vejo facilmente que ele consegue abrir novas arestas. Claro que ele vai ter que correr atrás de alguns subtextos e reevocar eles para trazer, de fato, leituras maiores sobre certos contextos e colocar até de conflito de personagem. Mas sabe? Daria para fazer isso. Então eu entendo que o fato dele precisar enxugar e tirar muita conversa, que ele é uma obra sobre crítica em cima desses assuntos, e sendo bizarro do jeito que ele eu acho que é um jeito muito interessante dele abordar esses assuntos e, assim, a gente já viu outras obras que abordaram essa ideia de criticar contextos sexuais dentro de anime. A gente já viu Kill la Kill, a gente já viu... Ai, meu Deus, qual que é aquele lá da... Ah, meu Deus, esqueci o outro exemplo, meu, muito bom! Ai, Jesus, difícil. Mas eu vou ficar... Ai, caraca, o do Sox lá, Timoneta. Timoneta, obrigado.
Tanto que, inclusive, a forma que o pessoal tava divulgando esse anime, que ele é o Shimoneta reverso, né? Exato. Então, é interessante ver que existem outras obras que já fizeram coisas parecidas, e esse daqui, assim, ele abraçou muito mais a apresentação visual, porque tem muita cena que mostra conteúdos mais 18. Mas até nisso é super interessante, porque ele não faz isso de uma forma necessariamente vulgar. Não é sempre só sobre a vulgaridade. Muitas vezes que ele mostra isso são coisas de plano de fundo. É o personagem andando, falando sobre algum assunto interessante, sobre algum com outro personagem, debatendo algum ponto, e você vê um plano aberto onde tem um monte de personagem em CG fazendo coito. Então você fala, ok, é um jeito de fazer isso, é uma fórmula de fazer isso. De novo, eu sei, nem todo mundo vai gostar, você tem que se adequar à linguagem, pode ser uma coisa que vai te causar estranheza e desconforto, mas mesmo assim ele se propôs a fazer, ele reduz os temas num ponto que dá pra fazer toda a montagem do roteiro principal que ele precisa. Muitos dos temas secundários ficam ali de uma forma de escanteados, mas que são acessíveis, ou pelo menos dão pra entender, pelo menos o começo do fio, da meada. E acho que ele apresenta isso bem, ele funciona bem, a produção também é boa pra fazer, principalmente algumas cenas centrais de ação, e entenda a ação tanto de porradaria... Em vários sentidos. Exato. Porque, de fato, tem cenas que eu falo, opa, ele apresentou isso bem, sabe? Tem lutas muito duras aqui no Kitachi. Em algumas vezes a ideia, veja bem. Exatamente. Então, poxa, pelo que ele propôs a ser, pelo que ele entregou em o que ele é e como que a Steph conseguiu elaborar ele, cara, porra, ele foi muito bom, sabe? Ele foi bem acima da média. Achei uma experiência muito funcional, muito interessante. Fiquei interessado para ver uma segunda temporada e gostaria de fato que ele conseguisse abordar mais as críticas que ele tem em mãos. Porque parece que ele tem vontade de criticar muita coisa. Porque os temas centrais que ele critica bem. Ele coloca, obviamente, de uma forma muito over e muito bizarra de como ele aborda, mas as conclusões são bem aceitáveis, são bem interessantes, são conversas bem feitas, sabe? Então, parabéns para o Kitachi, gostei bastante, eu fechei ele com um 7 e foi uma boa experiência, de fato. Eu acho que uma cena que pra mim define muito o que é no Kitachi é justamente nos primeiros episódios. Tá lá todo mundo transando no meio da rua, até foca neles transando, mas o que importa é que os personagens só estão andando por aí enquanto vem tudo isso. De maneira natural, porque isso já é uma coisa que fica muito destacada na novela, como é tudo muito sexual, mas isso ao mesmo tempo que faz parte da sua vida, sexo faz parte da sua vida, acredite, gente, não é assustador pensar nisso, mas o fato de que existe uma certa naturalidade em fazer isso sem parecer só muito gratuito ou muito, principalmente, desnecessário, né? O famoso desnecessário nessa história. Sim. Pelo contrário, tudo aqui flui muito bem e quando eu vi esse tipo de cena já no anime, eu pensei, ok, pode não ser o melhor resultado, mas é o que a gente precisa. Precisa manter esse cerne de que tudo é natural e o mais importante é falar disso da maneira mais over possível. Porque no Kitachi é muito crítico e muito retardado. Thunder viu inclusive o Homo erectus hoje e ele ficou surpreso depois do personagem falar, tô duro. Tô duro. A melhor frase do anime, tô duro. É incrível, é a definição do anime. Pois eu também fecho com isso. Não, eu só ia falar que realmente eu acho interessante que ele usa inclusive isso pra fazer Battle Shonen, porque tem lutas de fato. Tem o pessoal usando armas bem sugestivas, bala de borracha, tem boas coreografias de luta em cima disso, então, pô, até no proveito do show-off dele de porrada, ele acerta bem. Sim, eu também inclusive fecho com 7, eu acho que foi, num geral, um anime muito competente, mas é aquilo, eu como um leitor do negócio que inclusive terminou o 2 esse ano, e no momento que tá gravando isso aqui ainda vai sair uma DLC pro segundo jogo, sei que é uma história que tem muito pra contar. Então quem gostou, ou quem ficou interessado e viu que dá pra ter mais,
aproveite que no momento que ainda deve estar saindo esse vídeo, tá em promoção na Steam, ambos os jogos por R$50. Tá baratinho, precisa de patch, mas é gratuito, você acha fácil. Parabéns. E fico feliz, cara, que temos um anime competente e, novamente, de padrão de adaptação de visual novel, só por ser competente ele já é uma das melhores adaptações de visual novel que a gente já tem. Principalmente desse ano, porque desse ano não teve muita coisa, não. Não falo só desse ano, de todos os tempos. Ah, sim, é que... Isso diz muito sobre como adapta o visual novel, inclusive. Pô, cara, ao ponto de Nuketachi ser uma adaptação melhor do que Summer Pocket, tá esquisito esse negócio. Tá bem estranho. E olha que eu ainda tenho umas críticas em relação à própria produção. Eu ainda acho que às vezes a produção é muito pouco expressiva. Eu acho que ela podia, principalmente como tem muita piada exposta ou de diálogo, ela podia fazer muito mais expressões de personagem e não deixar a cara deles dura ali no meio. Uhum. Perdão a palavra dura aqui, mas é a verdade. Pois é, tem momentos melhores pra eles usarem o conceito de duro. Sim, mas ao mesmo tempo eu penso, pô, cara, do jeito que tá bom, realmente tá bom. É um anime perfeitamente assistível e funcional. E só o fato de que a direção estava no caminho certo já prova que já prova o quão é forte o material original e o quão é forte essa história que dá pra se contar com isso. Quem ficar interessado pode acompanhar. Quem só quiser ficar no anime também pode acompanhar. É uma introdução muito boa pro que você pode, enfim, a ter depois. Uma excelente introdução. E fiquem com o duplo sentido. Ai, que delícia. Não dá pra terminar sem duplo sentido. É incrível.